E aí, tudo bem? Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus? Hoje nós vamos falar a respeito da 8ª mensagem desta série tão edificante que tem sido para as nossas vidas, intitulada Ele é o Senhor. Hoje nós vamos ver a respeito do Senhor que faz coisas novas. Tomou por base para isso, então, o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, versículo de número 19. Lá o texto bíblico, queridos, diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta reflexão do Senhor, mensagem do Senhor aos nossos corações hoje, vem nos mostrar aquilo que está exatamente no texto bíblico. Por vezes eu gosto de fazer outras citações, e assim o farei também, óbvio, mas esse texto ele é muito rico, queridos. Deus está falando aqui que Ele vai fazer uma coisa nova. Está escrito no singular. Mas eu vou dizer para você no plural, e não estou distorcendo as Escrituras por isso, porque a Bíblia nos mostra que Deus não é limitado. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Automaticamente, queridos, Deus não vai fazer uma única coisa. Ele tem sim poder para fazer muitas outras coisas. O texto bíblico nos mostra aqui, e 3 pontos de vista interessantes que eu quero extrair do próprio versículo 19 de Isaías 43, onde Deus está dizendo que Ele faz coisa nova. Deus está nos mostrando para nós que Ele já está fazendo. Sim, queridos, Deus já está agindo. Mas, pastor Ézio, de onde nós vamos tirar esta conclusão de que Deus já está agindo? Do próprio texto. Veja bem que na parte A do versículo Deus diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Está saindo significa está acontecendo. Deus está mostrando, eu já estou agindo. Muitas vezes, queridos, nós estamos orando ao Senhor, pedindo respostas, pedindo a manifestação de Deus, e Deus já está fazendo. Deus já está agindo. Só que eu não quero ficar muito tempo parado nessa reflexão deste ponto onde Deus está mostrando que Ele está agindo. Eu quero avançar para o ponto seguinte para te perguntar se você está percebendo o que Deus está fazendo. Que, aliás, foi a pergunta que Deus fez também. A parte B do versículo 19, Deus, além de dizer no início que Ele é Deus, que faz uma coisa nova, que diz que já está fazendo, também diz assim: porventura não o percebeis? Quando Deus pergunta isso, meus irmãos, nós somos levados então a perguntar também para nós mesmos: será que nós estamos vendo o que Deus está fazendo? Há uma percepção daquilo que o Senhor está fazendo, da ação de Deus. Será que nós temos contemplado isso? Mas eu quero mostrar para você também, rapidamente, que há pelo menos 3 situações que impedem as pessoas de verem aquilo que Deus está fazendo. A primeira delas é a dureza de coração. Deus diz no Salmo 95 e também através da carta aos Hebreus: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Os fariseus endureceram muito o coração enquanto Jesus agia. Atribuíam o poder de Jesus aos demônios, a Beelzebu. A dureza de coração deles impedia de perceber que era Jesus quem estava fazendo, que Jesus já era a resposta de Deus para aquele mundo tenebroso, aquele que iria pagar o alto preço na cruz para salvar a humanidade. Jesus era o Messias, o prometido, que já havia sido enviado ao mundo por Deus Pai. Mas a dureza de coração dos fariseus não deixou perceber, não os deixou ver que Jesus já tinha vindo. Queridos, se você endurecer seu coração, o Senhor já está agindo, o Senhor já está fazendo. Talvez a resposta para a sua oração, ou para alguém que está orando por você, já esteja vindo, Deus já esteja agindo, e você não está percebendo porque endureceu o coração. Desconfiou, desanimou, a fé já não é mais a mesma. Cuidado, dureza de coração impede o agir de Deus, ou impede, pelo menos as pessoas, de perceberem que Deus está agindo. Tem algo mais. Segunda coisa que que impede as pessoas de verem a ação de Deus, que Deus está agindo, são as distrações. Sim, o apóstolo Paulo disse que prosseguia para o alvo. E quantas pessoas não estão conseguindo atingir o seu alvo, o seu objetivo? Perderam propósito, porque perderam foco na vida. Pessoas que vivem uma vida cristã miserável, pessoas que não amadurecem, pessoas que não crescem, não prosperam, não progridem,
pessoas que vivem um marasmo espiritual, porque perderam o foco. Deus está agindo na vida do vizinho, na vida do colega, na vida do irmão, em outra igreja, em outro bairro, em outra comunidade. Essas pessoas não percebem por quê perderam o foco, estão distraídas. Muitas vezes a atenção que era para o Senhor agora está na política, está no esporte, agora está no dinheiro, está nos recursos, enfim, nas amizades, nos deleites, nos prazeres da vida. São pessoas que andam distraídas, melhor dizendo. Não conseguem ver o agir de Deus. Mas há uma terceira situação que impede as pessoas de verem o agir de Deus. Se a primeira é a dureza de coração, a segunda são as distrações, a terceira e última são os problemas da vida. O profeta Elias enfrentou um problemão. Estava depressivo. Deus estava com ele o tempo todo e ele não percebia. Aqueles 2 discípulos que caminhavam, que iam em direção à aldeia chamada Emaús, Jesus estava ao lado deles e eles não reconheceram Jesus. Qual era o problema de Elias? Depressão. Qual era o problema da vida daqueles discípulos? Eles tinham perdido o mestre, alguém amado, alguém muito querido. A dor era tão grande que sufocou neles o desejo, ou a certeza, a convicção, a fé de que poderiam ter esperança de ver o Cristo ressurreto, a ponto de esquecerem de que Jesus já havia prometido que iria ressuscitar. Queridos, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você o seguinte: independente do que for, Deus é poderoso e Ele pode fazer. Deus disse: eis que faço coisa nova. Ele diz: está saindo a luz, quer dizer, já está acontecendo, eu já estou agindo. Ele diz: porventura não percebeis, mas ele finaliza também a parte C do versículo 19 dizendo: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. De fato é uma coisa muito nova, que um rio corte o deserto. Mas Deus está falando que Ele pode fazer e que Ele iria fazer. Talvez você esteja passando em algum deserto na sua vida, sua situação esteja muito difícil como família, como funcionário, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como marido, como esposa. Não importa, querido. O importante é que Deus pode fazer uma coisa nova, Ele pode mudar esse quadro. E Ele está falando: eu posso abrir rio no deserto, fonte no meio dos vales, eu posso abrir um caminho no deserto. Coisas extraordinárias podem acontecer porque Deus é poderoso, não importa o que seja. Eu não sei se você já está percebendo Deus agir. Sequer eu sei que você que está assistindo esse vídeo crê que Deus pode fazer. Mas eu quero te perguntar: o que está impedindo você de crer e o que está impedindo você de ver que Deus está fazendo e que Ele pode fazer? Seu coração está endurecido? Você tem andado distraído? Os problemas da vida têm te sufocado? Pois creia que isso não anula a promessa de Deus. Então volte-se para o Senhor, porque o Deus que faz coisa nova quer fazer grandes coisas também na sua vida. O apóstolo Paulo declarou: nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou sequer jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Volte-se para o Senhor. Deixe o Senhor quebrantar seu coração. Foque, tenha objetivo, prossiga para o alvo e deixe o Senhor cuidar dos seus problemas. Coloque-os diante dele e deixe Ele agir. Ele é todo poderoso, Ele faz coisas novas. Que Deus te abençoe.